Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 3º, na parte Progressão dos Mundos, que foi trazido por Santo Agostinho em Paris em 1862. Então, através da psicografia dos médiuns, Santo Agostinho nos traz esta página. O progresso é uma lei das leis da natureza. Aliás, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, nessa progressão dos mundos, Santo Agostinho nos traz que nada é estacionário, assim como os espíritos progridem, os mundos que eles habitam igualmente progridem. Então, tudo passa por um processo de progressão e é imperceptível. Na mesma geração, se percebe pouco, mas estudando-se o passado, percebemos claramente esse progresso em todos os sentidos, E ele termina ali falando desse momento que vivemos, desde do alvorecer do Consolador, nós temos então já o início dessa transição paulatina de mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então vivemos essa transição. E para completar esses aprendizados que nos trazem todas essas colocações desse capítulo 3º, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em que nos leva a pensar, a refletir nessas tantas moradas de mundos, nessa pluralidade dos mundos habitados, moradas de mundos que acolhem a encarnados, então mundos feitos especialmente, construídos especialmente para encarnados, e mundos, colônias, postos de assistência, casas de assistência que se encontram no plano espiritual, atendendo aos espíritos nas suas mais variadas condições.
E um livro que traz bastante apontamentos nesse sentido, entre tantos, de André Luiz, é Obreiros da Vida Eterna. E vale a pena nós visitarmos o prefácio de Emmanuel. Ele já começa com um título profundíssimo, Rasgando Véus, porque é justamente o que essa doutrina nos traz. É o desvendar, é o rasgar véus, nos mostrando aquilo que era velado. Por isso que Jesus nos disse, logo no início desse capítulo, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Jesus fala dessas tantas moradas, né? Desses mundos que nos aguardam. Então, vamos lá ao prefácio de Emmanuel. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece um non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Então, esse nada além disso, não além disso, acaba ali que foi trazido pelos cultos religiosos até então, né? Até a chegada do Espiritismo, e permanecem, de certa forma, permanecem ainda esses conhecimentos bastante velados, nada além disso, não além disso, né? Como se não fosse dado ao homem penetrar esses mistérios tão necessários ao fortalecimento da sua fé, da sua compreensão, na continuidade da vida, né, na imortalidade da alma, sem dúvida nenhuma, aprendizados importantíssimos, porque é preciso que entendamos, crer verdadeiramente, é preciso que se entenda no que se crê, no que se confia, no que se acredita. Para não dizermos mais eu creio e sim eu sei, né? Continuando. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã?
Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sobre limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há um influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando um novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas da erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações
e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca quase sempre brilhante dos que impenitentes incorrigíveis. Aliás, dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946, Emmanuel. E para completar esse belíssimo e profundo prefácio que dá uma clareza muito grande, né, de como se dá, de como as coisas se passam ao nos depararmos com o plano espiritual, no estado de erraticidade, né, e definindo muito bem que não há inferno eterno, não há paraíso sem trabalho, né, inoperante. Então, tudo isso que fica tão claro para nós, vamos buscar logo no primeiro capítulo, quando um instrutor, ele coloca que ele se dedicou muito a essa escalada evolutiva. Quando ele percebeu a importância do progresso, ele se empenhou demais na escalada evolutiva. E ele fala: também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns com os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres, de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecerá? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos, a ciência e a religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude
que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirir o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores de cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Detive-me então e voltei. Ficam para nós, então, esses profundos ensinamentos para a nossa reflexão, para a nossa compreensão dos nossos destinos, daquilo que devemos buscar, aquilo que deve se fazer, o nosso ponto, a nossa vontade, a força maior que nos move. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos o livro Estudo de Vida, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier e de Valdo Vieira pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. Ele fala sobre um tema do capítulo 3 que se chama Em Todos os Caminhos, e fala muito da nossa relação com Deus, né, e das nossas responsabilidades. Ele nos diz: seja qual for a experiência, convence-te que Deus está conosco em todos os caminhos. Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem bem. Ele nos diz nesse primeiro momento que Deus está conosco em todos os caminhos. E parece óbvio lembrar, mas Deus está conosco sempre, nos caminhos e nos momentos bons, nos caminhos e nos momentos difíceis, né? Ele sempre está conosco. Então, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, nós nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Porque tantas coisas parecem que acontecem ao mesmo tempo, mas sempre é bom nos lembrarmos ali que Deus está, como ele diz, em todos os caminhos. E Deus é nosso Pai, mas será que nós nos sentimos filhos de Deus? Será que nós nos paramos para lembrar desse Pai amoroso que nos acompanha, que nos acalenta? Então, nos sentimos sozinhos, como a própria palavra diz, a frase diz, é assim que nos sentimos. Quando na verdade esse Pai amoroso, Ele está ali nos amparando, nos iluminando, né? É que Ele não nos isenta das experiências ali dolorosas, porém necessárias para o nosso adiantamento, da mesma forma que um pai, que uma mãe leva o filho na escola, leva o filho no dentista, ainda que esse filho não queira, ainda que chore, mas é necessário que ele passe pelas experiências do aprendizado, dos cuidados com a saúde. Da mesma maneira, Deus não nos isenta das necessárias experiências que são tão produtivas ao final delas, né? Já que saímos ali mais fortalecidos, mais amadurecidos, mais conscientes das nossas responsabilidades. Ele fala que isso não significa omissão da responsabilidade que Deus nos revestiu. Ou seja, o fato dele amparar, como foi dito agora há pouco, não nos omite, né? não nos exime ali dos necessários aprendizados. E não há ali privilegiados. Deus não tem ali os seus protegidos,
Deus não tem ali os seus eleitos, porque nós podemos até pensar, por que algumas pessoas têm uma vida muito mais tranquila do que a minha? Porque para algumas pessoas as coisas caminham com muito mais facilidade. Mas será que de fato é assim? Então é muito importante que nós não comparemos a nossa vida com os dos outros, porque cada um aqui na Terra tem ali o seu mapa de lutas, de alegrias, de aprendizados, e a cada um é dado segundo a sua necessidade e o seu merecimento. Então não nos comparemos com a vida dos outros, porque quantas vezes olhamos para alguém, talvez até invejando a vida do outro, e o outro gostaria muito de ter a vida que nós temos. Então, tenhamos essa consciência de que cada um está no lugar em que precisa, na família que precisa, na profissão que precisa, para o nosso próprio crescimento. Ele nos diz: o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Vejam que exemplo tão simples e tão interessante. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem. Podemos nos perguntar quais são os talentos que tenho. Todos nós temos os seus talentos. Todos nós podemos fazer alguma coisa. É que esperamos o momento ideal, o cenário ideal, as condições ideais. Se somos muito jovens, falamos, não, isso é coisa quando eu estiver com a idade mais madura, lá para frente eu vou me dedicar a cuidar do meu lado espiritual. Se chegamos nessa idade madura, falamos, não, eu já estou cansado, isso é coisa para os jovens que têm mais energia. Enfim, nós podemos ficar esperando eternamente o momento ideal, e o momento ideal é sempre o de agora, hoje. Então, façamos aquilo que nos cabe, onde nós nos encontramos, onde nós estamos, com as pessoas com quem convivemos. Então, sonhamos em ter um asilo, mas menosprezamos aqueles que vivem conosco. Sonhamos em ter um orfanato, em cuidar de um orfanato, mas nossos filhos talvez vivam órfãos ali da nossa atenção, do nosso cuidado. Então, façamos aquilo que nos cabe, onde nós estamos, e compreendendo que sim, todos nós temos algo que podemos fazer. Cuidado para não canalizarmos a nossa energia para aquilo que gostaríamos de ter, gostaríamos de ser. Mas eu não sou bom o suficiente, eu não sou preparado o suficiente. Não interessa como nós estamos agora. É importante pensarmos. Claro, interessa do ponto de vista de buscarmos o aprendizado. Eu digo que não interessa ficarmos nos queixando pelo que ainda não temos, pelo que ainda não somos, mas pensarmos o que pode ser feito a partir de hoje. Não depois do feriado, não na semana que vem, não no ano que vem, mas hoje. O que eu posso fazer ainda com pequenas atitudes? Ele continua dizendo: nascestes para realizar o melhor. Esse melhor não é melhor do que o outro, não é melhor do que o meu vizinho, não é melhor do que o meu colega de profissão, não é melhor do que o meu cônjuge, mas o melhor que eu posso fazer. Então, nascestes para realizar o melhor. Para isso é possível te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Como a criança que se esfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do aprendizado sobre a cobertura de educação que transparece do professor. Desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Então é muito natural que tenhamos os nossos embaraços, as nossas dúvidas, as nossas angústias, mas como o Frei Fabiano diz, ele fala, ainda que nós não saibamos exatamente qual é o caminho, nós temos que ir tentando, nós temos que ir buscando, nós temos que fazermos ali a parte que nos cabe, ainda que nessa trajetória
tenhamos dúvidas, tenhamos ali perguntas ainda não respondidas. Uma outra frase diz que é preferível a angústia da busca que a paz da acomodação. Então é ao longo do caminho que nós vamos clareando as coisas, é ao longo da estrada que nós vamos ali percebendo outras paisagens, né? Enfim, nós nunca estaremos totalmente preparados para começar alguma coisa. É caminhando, é tentando, que nós vamos nos preparando. E essa luta, né, entre o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser, isso é peculiar ali a todas as criaturas. Paulo de Tarso já dizia, né, aquilo que quero, não quero, faço, aquilo que quero, não consigo fazer, algo mais ou menos assim, dizendo que ele tinha ali as dificuldades também de realizar aquilo que ele se propunha. Mas foi um exemplo de alguém que venceu as próprias limitações, a crença nessa força maior, a crença em Deus, a crença em nós mesmos e a certeza de que somos seres imperfeitos, somos, mas nós estamos a caminho ali da perfeição. Isso se constrói ali dia a dia, acertando, errando, caindo, levantando. Há um provérbio japonês que fala que nós caímos 5 vezes, mas nos levantamos 6. Acho bem interessante isso, no sentido de jamais desanimarmos, sejam quantas forem as nossas quedas, que o nosso levantar seja muito maior do que o nosso cair. Ele diz ainda, desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessitada de fé, pensa no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que dependas o mínimo esforço. Não contratastes engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariastes empregados para a escavação de minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que te respira. Vejam que interessante. Nós temos aí o oxigênio livre, nós respiramos, nós temos a bênção do sol, bênção sagrada do sol que nos aquece, é uma fonte ali de energia, de alimento, e no entanto nós temos isso ali à nossa disposição, sem que tenhamos que ter contratado isso. Então ele nos alerta para a valorização dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, e sempre lembrando que nós só valorizamos aquilo que nós percebemos. E só percebemos aquilo que nós olhamos, aquilo que nós observamos. E para observar nós temos que parar um pouco, nos silenciarmos, olharmos aquilo que nos cerca e percebemos ali a grandeza, a dádiva das pequenas coisas da vida. Ele continua dizendo, reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confia, segue, trabalha e constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, Deus faz o resto. Então que possamos refletir, como ele uma vez mais nos reforça, nos reservatórios da natureza, de que ninguém vive só, e para que possamos confiar, seguir, trabalhar, construir para o bem, na certeza de que Deus está ali sempre ao nosso lado. Então, a semeadura está nas nossas mãos. O plantio depende de cada um de nós, e por mais que as pessoas nos ajudem, não há absolutamente ninguém que possa fazer o que nos cabe fazer. Então, a semeadura é nossa, mas tenhamos a certeza de que a colheita, essa sim, pertence a Deus. No momento que Ele aprouver, no momento melhor,
Então, quantas vezes achamos que as respostas não nos chegam, que a colheita é demorada, que ela não é proporcional ao nosso esforço, mas tenhamos a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, há de fazer chegar às nossas mãos, no momento oportuno, aquilo que é o melhor para nós, no momento ideal, nas condições ideais. Então, trabalhemos confiando sempre que Deus é justiça, mas que também é misericórdia. E lembrando a definição de João, a mais simples e a mais profunda, né? Que Deus é amor. Então, se Ele é o nosso Pai, que possamos também nos sentir os seus filhos, procurando ali nas nossas preces, nas nossas orações, no nosso dia a dia, a lembrança e a certeza de que Ele nos ampara, de que Ele nos envolve, de que jamais estamos sozinhos. Então, quando sentirmos que Ele está distante de nós, nos lembremos que somos nós que estamos distantes dEle. Que Deus, então, nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.